Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Exponja. Aqui nós discutimos estratégias para você deixar de ser uma esponja e passar a ser um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo e o tema do nosso episódio de hoje é como identificar pessoas tóxicas. Então vamos lá ao nosso primeiro tópico. O que é pessoa tóxica? O que é pessoa tóxica? O que significa isso? Hoje a gente ouve muito falar sobre pessoas tóxicas, né? Principalmente na parte de relacionamento, né? Extraconjugal ou relacionamento, né? Homem, mulher e coisas afins. E a gente acaba esquecendo que isso é muito amplo, tá? Essa toxicidade, essa questão de toxinas, de tóxico, o próprio nome já diz. É algo que acaba danificando a nossa naturalidade, a nossa essência, né? O nosso fluir, aquilo que nós somos, né? Um ser de luz, um ser crístico, um ser divino, né? Aí tem vários nomes para a gente colocar e não somos tudo isso, mas nós, por não termos um conhecimento, não termos uma base simples, muitas vezes, a gente acaba se perdendo, acaba sendo manipulado, acaba sendo envolvido, né, por essas pessoas tóxicas, por essa toxicidade, que infelizmente nos dias atuais parece que é uma coisa muito natural e não é, tá? E não só isso, você é uma pessoa tóxica? Você já parou para analisar isso? Então, fica até o finalzinho aí do vídeo que a gente vai estar falando sobre, tá? E aí a gente vai dar uma observada. Vamos fazer uma pequena prática para a gente observar isso, tá? Então, o que é pessoa tóxica? Imagina você que está bem, acordou bem, o dia está maravilhoso, lindo, e simplesmente alguém ali do seu lado, pode ser do seu clã familiar ou você saiu, né? Foi para o seu trabalho, foi para a sua academia, para o seu dia, e você está, moça, maravilhosamente bem, bom dia, aquela coisa maravilhosa, e aí a pessoa olha para você, o que tem de bom? Né? Você foi ali todo amoroso, todo aberto, né? Transmitindo uma energia maravilhosa, e numa simples palavra, numa simples resposta que o outro te deu, como nós dizemos popularmente, atravessada, pronto, muitas vezes acaba o seu dia. Muitas vezes acaba que todo aquele ânimo, aquela alegria que você tinha, simplesmente parece que puf, foi embora. E isso é a ideia do projeto, para que a gente compreenda, para que a gente não caia nisso, que a gente crie uma barreira, crie uma força, para que esse simples ponto, ele não possa ter esse poder sobre nós, esse controle sobre nós. Então, uma frase bem legal que eu sempre utilizei, sempre ensino para os meus clientes, né, para os meus alunos é: sinto muito, mas eu não sinto nada. O que significa isso? Você estava alegre, você estava contente, você expressou essa alegria, você quis compartilhar com um bom dia, uma boa tarde, um olá. Se não teve a mesma recíproca, ok, beleza. Sinto muito, mas eu não sinto nada. Por que eu não sinto nada? Porque eu sinto muito que aquela pessoa não está na mesma vibração que a minha, não está na mesma vibração que eu, não está bem. Provavelmente ela tem uma questão, um motivo para estar daquela forma, tá? Então, ao mesmo tempo que você já fez essa análise, eu sinto muito, você já coloca eu sinto nada. Esse eu sinto nada já é um corte, porque senão você fica com isso em você, né? Pode ser no campo energético, pode ser no seu campo mental, na sua emoção que você estava um pouquinho carente e você acaba ficando preso. Então, quando eu digo eu sinto nada, eu já faço um corte. Então, eu sinto muito, mas eu não sinto nada. E aí você continua, permaneceu com aquela energia maravilhosa e ficou bem. Tá? Esse foi um exemplo bem básico e simples, mas existe pessoas tóxicas na questão de atitude, pessoas tóxicas na questão de reclamação, pessoas tóxicas na questão de tudo na vida dela ou para ela nada dá certo, pessoas tóxicas de muita inveja, pessoas tóxicas de sorrir para quê? Né? Pessoas tóxicas de escassez, pessoas tóxicas de falta de sensibilidade, né? Hoje a gente fala muito de empatia,
mas muitas vezes as pessoas nem se conhecem. Como elas vão ser empáticas se elas não se conhecem? E aí, olha só, se essa pessoa ela não é empática, ela não se conhece, aí onde entra aquele pontinho que a gente já falou. Será que a própria pessoa ela não é tóxica? Então fica aí essa reflexão para vocês, tá? Toxicidade é uma coisa ampla, mas depende principalmente de como nós estamos lidando ou olhando aquela situação, tá certo? Quais tipos de pessoas tóxicas existem? Acabei de citar algumas aí, mas faz uma pausa, olha aí no seu clã ou as 5 pessoas próximas. Isso é muito falado, né, hoje pelos gurus aí, né, pessoas que, grandes empresários, e isso realmente é real. Eu já fiz esse teste e, nossa, isso é magnífico. O que seria isso? Observe as 5 pessoas, ou ao máximo até 10 pessoas ao seu redor, ao seu convívio, e observe como cada uma são. Observe se elas estão no mesmo nível vibracional mental que você, se elas acrescentam, se elas são muito além desse nível de você, se ela é inteligente, se ela tem muito mais conhecimento que você, ou se ela tem menos. Que só nisso daí você já faz uma pequena análise assim maravilhosa, que é: onde estou, aonde eu posso ir além, chegar, eu tenho um estímulo, um incentivo, e aonde eu não quero regredir, tá? Então, por que esse regressão, esse regredir? É do seu estado para baixo, é aquela pessoa que está ali junto com você, mas você sabe que parece que aquela pessoa ela é meio que uma âncora ali, né? Ela te prende, você está com uma ideia, você traz coisas maravilhosas para um momento ali, para um lazer, um rolê, né? Uma saída, um passeio, e a pessoa sempre coloca alguma crítica, alguma coisa negativa, ruim, né? Ou, não dá, não tenho dinheiro, o mundo, São Paulo, qualquer lugar está muito perigoso, e é uma pessoa que ela nunca se permite vivenciar, né, os momentos maravilhosos, e depois ela só fica reclamando que tudo é ruim, que nada para ela dá certo, mas ela abriu a possibilidade, a oportunidade, né? Uma das coisas que eu sempre falo muito para os clientes, né? Às vezes a gente passou por uma situação não muito legal e aí a gente acaba, né, emocional, e a gente acaba travando, prendendo o nosso coraçãozinho. E aí o que acontece? Uma vez que a gente prende, eu fecho, eu crio uma barreira. E quando eu crio uma barreira, o que eu estou fazendo? Protegendo, legal. Mas eu estou protegendo de coisas negativas, ruins, para não vivenciar, mas também para não vivenciar coisas boas. Então a gente tem que estar sempre aberto, fluido. E aí a gente já entra naquela questão, tá, eu fico aberto, fluido, mas eu sou uma esponjinha, eu acabo captando muitas coisas, eu sinto muito, o que eu faço com isso? Vamos aprender a nos conhecer, vamos aprender a se olhar, se sentir, identificar isso. Esse é o projeto Exponja, tá? Para a gente trazer mais essas informações, para que a gente possa ter essa troca de aprendizado, de conhecimento e não ficar mais assim, travado, blindado, bloqueado para vivenciar a nossa magnitude, a nossa essência e principalmente essa maravilhosa ferramenta chamada sensibilidade. Porque quem é um esponja é uma pessoa muito sensível. Não que outras pessoas não sejam, todos nós somos, mas cada um tem uma forma de identificar diferente, tá certo? Então, nessa separação aí, você já identifica onde você está, se tem pessoas más, mais inteligente, mais alegre, mais expansiva, mais para frente, mais alto astral, e se tem menos pessoas menos alegres. E aí você já faz uma identificação de pessoas tóxicas. Como assim? Se algo não está, como uma terra, não está te adubando, não está te proporcionando movimentos de expansão, de crescimento, só cabe a você fazer a mudança. A gente sempre esteve, sempre está aonde nós nos colocamos, tá? Frases de um velho sábio chamado Pai João, Pai João de Aruanda, né? Então, você sempre se coloca aonde você está, tá? Então, assim, se você está, olha onde você está agora,
em um determinado momento você pensou e se colocou aí sim. E só depende de uma única pessoa exclusiva para sair daí, você mesmo. Tá? Então, vamos trazer essa consciência, vamos despertar. A única coisa que nos liberta e nos livra e nos faz crescer é o conhecimento. Se o conhecimento faz isso, imagine o autoconhecimento, não é verdade? Então, quanto mais a gente se autoconhecer e trazer essas consciências, despertar nelas, mas nós vamos criando essas barreiras de proteção, mas nós vamos expelindo essas energias negativas, essas energias que não somam, que não nos levam para frente, essas energias que só barram o nosso caminho, nossos fluxos, e aí onde a gente sempre fala, só fico patinando e não saio do lugar. Aí tem até um livro bem legal, né? Histórias para criança interior, e tinha uma historinha, uma base bem legal, que eram 2 passarinhos, e eles falam, né? Tinha um que era todo cantarolava, sempre estava cantando, e o outro não. E esse que sempre cantarolava, trabalhava no mesmo lugar que o outro, ele só crescia e expandia. Até que o outro falava para ele, né? O que você fez? O que você faz para estar assim? Ele fala, você está vendo que eu estou sempre cantando? Uma dica básica é, tristeza não paga dívidas. Então, se eu estou da frente de uma situação, não tão boa ou ruim como que seja, depende de mim. Eu vou colocar aquilo como peso, uma coisa densa, ou eu vou cantarolando, resolver enfrentar aquilo de frente. Olha só como tudo é uma escolha nossa, né? E isso nos remete a como eu lido com a toxicidade. Como que eu consigo, se esse mundo está tóxico, se eu estou envolto em pessoas tóxicas? Lembra a primeira frase? Sinto muito, mas eu não sinto nada. O que é isso? Isso também é uma armadura de proteção. Porque enquanto você sente, mas não sente nada, isso significa que você observa, você sente, você compadece, você olha aquilo, você quer auxiliar, ajudar, mas se essa situação não está sendo para você, é porque não é para você vivenciar. Olha outra dica aí, entende? Se é outra pessoa que está passando, é um aprendizado dela, você já tem o seu. E aí onde a gente começa a fazer aquela separação dessas toxicidades e daquela questão de sempre só olhar para o outro, para a grama do outro, para o vizinho, e que aquilo ali é sempre o melhor. O melhor é aquilo que está aqui, é você é o melhor, né? O que você tem é o melhor, porque foi você que batalhou e fez. E aí onde adentra o início de começar a agradecer, e aí a gente começa a sair dessa toxicidade, porque a toxicidade, essas toxinas, elas são tão impregnantes e a gente nem percebe que... Um outro exemplo que eu posso trazer agora para vocês é, vocês podem fazer 10 coisas boas. A 11ª que não foi tão muito boa assim, pronto, a gente esqueceu das 10 coisas boas e a gente acaba só focando naquela que foi ruim. Isso é um excesso de toxicidade tão grande que impede você de seguir, de progredir, certo? Então, tudo ao nosso redor são ferramentas de aprendizado. Toxicidade foi um nome colocado, é uma expressão de identificação, tá? E quando você compreende isso, tira esses monte de monstros que acabam projetando e colocando, você começa a olhar com um olhar diferente, tá? Quer mudar o mundo? Mude aqui dentro a si mesmo. E aí você começa a observar esse seu entorno melhor. E aí, como eu sempre falo para os clientes e falo aqui agora para vocês, só depende do seu olhar para esse mundo e aí você começa a curá-lo, tá? Então, começa a curar de dentro para fora, começa a se curar, que essas toxicidades todas, elas já não têm tanto peso e não barram a sua vida, tá certo? Vamos mais um tópico. Qual o maior benefício seria se você soubesse como lidar com essa toxicidade? Imagina, você não tem essas pessoas tóxicas, ou essa toxicidade, ou essa questão aí que te barra, te prende,
Não, Emerson, mas eu não posso deixar a minha família, eu não posso deixar aquelas pessoas que eu amo tanto. Claro, vamos fazer uma pausa e observar. As pessoas, todas estamos aqui, assim como todos nós estamos aqui, para um processo de evolução e aprendizado. E nós precisamos dessa troca para progredir, para crescer, para evoluir, certo? Então, como que a gente não deixa essa energia tomar posse? Como falei lá no início, nos conhecendo. Então, como eu falo de não deixar essas pessoas prisionar a gente, levar a gente para baixo, é com esse autoconhecimento de você, é criando isso. E quando você começa a criar isso, em qualquer campo, ambiente, local, você tende a ser aquele passarinho que sempre está cantarolando, resolvendo, progredindo e crescendo. Então, um dos benefícios é esse. Você quer cantarolar, bater as suas asas, voar, alçar voos altos em busca dos seus objetivos, sonhos, ou você quer ficar preso na toxicidade das pessoas, na toxicidade dos seus pensamentos, na toxicidade do ambiente. Isso é uma escolha. O benefício está aí, a solução está aí, a questão está aí. O que você faz com essa informação? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Exponja de hoje. Espero ter ajudado, espero ter trazido informações aí úteis para vocês. Já peço aqui que vocês deixem o like aqui embaixo, compartilhe. Se esse conteúdo foi bom para você, maravilha, veja, reveja, né? Quanto mais você for revendo, você vai absorvendo isso e vai expandindo essa consciência. E óbvio, se você tem aquela pessoa maravilhosa que você ama, amigos, ou que você acha que esse conteúdo também pode ajudar alguém, compartilhe. Vamos ajudar? Vamos semear sementes de amor, sementes maravilhosas de bem. Imagine se a gente tivesse um entorno, pessoas pensando bem, pensando alto, pensando positivo, vibrando. Não é isso que nós queremos? Um mundo melhor? Então vamos vibrar aqui dentro melhor, compartilhar e que cada um crie, expanda a sua árvore maravilhosa para dar os seus maravilhosos frutos, que cada um é uma essência única, tá certo? Então não esquece, pessoal, compartilha aí, deixa o like para que esse conteúdo também chegue a mais pessoas, para que a gente comece, né, esse ano, esse mês, esse dia, essa semana, compartilhando sementes maravilhosas de amor, de abundância e de tudo mais, tá certo? Eu sou Emerson Raimundo e esse foi o nosso Exponja de hoje. Fique ligado que logo mais teremos mais conteúdos aí para a gente compartilhar e trocar essas informações maravilhosas de crescimento, tá certo? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!